Hoje eu estou sentado com 3 pessoas que geralmente o bastidor ninguém sabe o que acontece, que é justamente sobre o processo de vendas. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao GL Club Podcast. Estou recepcionando aqui 3 amigos, 3 pessoas que são nossos mentorandos, 3 pessoas que são nossos parceiros e fazem tudo acontecer em bastidores. E eu quero apresentar e dar um espaço para eles falarem quem eles são. Então, Ed Carlos, Fernanda e Matheus, obrigado por estarem aqui, sejam bem-vindos. Ed Carlos, quem é você, por favor? Bom, obrigado, Gabriel, pelo convite. Muito bom estar aqui com o Matheus, com a Fernanda. Eu sou o Ed Carlos, eu sou médico ortopedista, mas antes disso, eu sou filho de Deus, eu sou casado com a Iris, sou pai do Léo, pai da Lia, que são os meus maiores motivos de fazer o que eu tenho feito hoje. E o meu propósito no que eu tenho feito hoje é transformar vidas. Pego muitos pacientes que chegam no nosso consultório sem propósito, sem sonhos. E o meu propósito nesse processo é transformar essas vidas para que elas cheguem lá na frente, na melhor idade, melhor do que eles estão hoje, ou até melhor do que quando eles estavam com 30 anos de idade. É um propósito muito forte que tem dentro de mim. Excelente. Fernanda, por favor. Estou muito feliz também hoje, minha primeira vez no podcast, então obrigada, Gabriel, pelo convite. Primeira vez também estando na presença de 2 mentorandos, estou muito feliz. Sou Fernanda, sou noiva, ainda não tenho filho, noivei recentemente, estou muito feliz de estar com vocês. Falo sobre vendas, sobre social selling, relacionamento, conexão. Então hoje a gente vai compartilhar um pouco mais desse universo, de como as estratégias do social selling têm transformado a minha vida, têm transformado a vida dos nossos mentorandos e têm transformado a vida de novos médicos também que entram para a nossa mentoria. Estou também muito feliz com essa oportunidade. Então você é social selling e closer. Social selling e closing. O que é closer? O closer é a pessoa que faz o processo de vendas, então eu recebo, usando a estratégia de social selling, dali no direct ou no WhatsApp, enfim, no LinkedIn, numa rede social. Que legal. E levo esse bate-papo, essa conversa, esse relacionamento para uma reunião. Então o closer, ele faz agendamento, ele faz mapeamento e ele efetiva a venda. E aí você pergunta, né, será que funciona? Fernanda já me gerou mais de R$800 mil em faturamento só pelo direct do Instagram. Senhoras e senhores, se você ainda não faz esse trabalho de rede social, você está deixando muito dinheiro na mesa, não, no Instagram. Tá? Acho que esse é o ponto. Matheus, e você? Primeira vez também num podcast. É mesmo? Uau! Sim, um prazer estar aqui com vocês. Estamos aí acompanhando o Gabriel já fazem 2 anos, estamos juntos nessa. E hoje sou médico, tendo uma cidade chamada São José do Rio Preto, fica no interior de São Paulo. Sou ortopedista, atuo no mundo da dor. Então a gente trata hoje pacientes com dor na coluna, dor no joelho, dor no quadril, dor no corpo todo. Também tem um programa de educação executiva, junto com o Gabriel, meu sócio, que é a Eixo Doc, né? Que nós temos aí ajudado médicos também a transformar ali o seu conhecimento em produto, a precificar e a vender e ver a liberdade desses médicos de saírem do plantão, de saírem do convênio, de saírem muitas vezes ali de uma rotina exausta de horas vendidas, né? Por uma má qualidade de vida. E o preço que esses médicos pagam hoje é a saúde deles mesmos e muitas vezes a família. Então, a gente tem esse projeto, que é Eixo Doc, de transformar a vida dos médicos também. E eu falo que, tanto para os pacientes quanto para os médicos que a gente trabalha hoje, a gente quer trazer esperança para eles, né? Uau. Muitas vezes essas pessoas têm uma esperança, mas são frustradas e não conseguem ali, muitas vezes, ter uma iniciativa de ir em busca. E a gente consegue, através, dando a mão, seja para o paciente, seja para o médico, de trazer esperança para eles e restaurar a vida deles. Legal. E você que está acompanhando a gente aqui, eu quero fazer 3 pedidos para você. O primeiro é que você coloque aqui nos comentários, né? Qual que é o seu sonho? Para onde você olha? Porque eu sempre tenho uma visão de vida que é sonho grande que você é gigante. E se você não começar a falar sobre os seus sonhos, para onde você olha, para onde você quer chegar, dificilmente você chega. Então, quero estimular você a escrever isso nos comentários. Segundo pedido, quero que você curta esse nosso programa de podcast. Hoje nós vamos trazer um conteúdo aqui muito de bastidor, então você vai ter acesso a informações privilegiadas. Fica até o final, que vai ter muito ouro. Pega essa sacola que você tem, guarda esse ouro, porque vai te fazer muita diferença nos seus resultados. E outro pedido, eu quero que você siga o nosso canal aqui, o GL Club Podcast, e envie ele para 10 amigos. Pega ali, compartilha, põe lá no WhatsApp, manda para 10 amigos,
médicos, olha, acompanhem esse médico aqui, o Gabriel, que ele sempre leva convidados incríveis e o conteúdo é sempre fantástico. Mateus, eu quero começar batendo um papo aqui com todos vocês, e eu quero que seja um papo, inclusive, interativo. Nós estamos aqui entre amigos, sócios, parceiros, mentores, mentorandos, papo de mesa. O que mudou na mentalidade do Mateus que ele parou de vender mentoria e ele entendeu que o trabalho dele gera uma influência ao ponto de transformar a vida daquele médico? Então, qual foi a grande mudança de mentalidade que o Mateus teve, de que ele viu que não é uma mentoria que ele vende? Na verdade, o que ele vende é uma capacidade, uma influência de transformar a vida daquele médico, da família daquele médico. Qual foi essa grande mudança de mentalidade, por favor? Foi conectando, né, conversando com os médicos, a gente vê que, basicamente, todos eles têm grandes frustrações, grandes bloqueios em 3 áreas, né? E causada pela própria profissão deles, muitas vezes, que é a medicina, muitas vezes, destrói a família, destrói a fé e destrói a consciência deles depois. Então, muitas vezes, o médico ali está perdido. E não é só falar de resultado financeiro, né? O médico, muitas vezes, ele chega até nós querendo em busca de um resultado financeiro, de aumentar o faturamento e tudo, mas como nós temos princípios e valores cristãos, né? Trazer isso para o médico restaura realmente, restaura a família, restaura o propósito, a fé dele ali com Deus e restaura realmente, às vezes, a consciência. Então, muitas vezes que ele tinha renunciado aos princípios e valores que ele tinha por conta de uma carreira, às vezes, de sucesso, ele consegue transformar e voltar a ter princípios e valores ali que são do reino e isso daí que vai realmente fazer ele prosperar na vida dele. Então, a prosperidade não é só a financeira, e sim de tudo isso. Isso daí mudou completamente, né, a vida de vários médicos aí que a gente conhece. Isso é muito legal isso também, porque você um dia foi um vaso vazio, você se encheu e hoje você transborda. Eu gosto sempre de trazer para esse princípio bíblico, Sim. porque é isso que acontece hoje, né? Essa mesma transformação que todos nós vivemos em algum momento, a gente que tem esse lado de querer educar, de transbordar, de ensinar, pô, a hora que a gente pega a oportunidade de transbordar, vai exatamente igual. E a gente sempre fala, vem pra cá que eu vou te ensinar a ganhar mais, mas a hora que fecha a portinha, cara, vamos arrumar a casa, porque aqui que tá errado de fato, e aí a gente consegue corrigir a casa. Uma conversa muda a vida do cara. Muda a vida do cara. Fernanda, qual que é a diferença, assim, você que trabalha com captação direta de lead, de venda, o que faz a grande diferença de transformar um lead? Qual que é a diferença de eu transitar, ou captar, ou conversar com um lead e gerar uma venda? O que me faz um lead se tornar realmente uma pessoa que comprou um produto de mentoria, por exemplo? Gabriel, a conexão que você gera nele. Conexão que você gera nessa conversa, conexão que você gera nessa trajetória ali desde de uma recepção de boas-vindas, que às vezes acaba ali, né, não dando tanta importância, do quanto você escuta esse lead que chegou, o quanto você escuta essa pessoa que chegou, trazendo para paciente, mas ouvindo o quanto esse paciente precisa da sua ajuda e o quanto a conexão que você faz antes vai te gerar um relacionamento e vai te gerar depois uma venda. Então, a gente sempre fala que a venda é ajudar, né? É ajudar o outro a tomar, a servir e ser o melhor na vida dele. E realmente, então, quando você tem essa conexão, você tem, principalmente Deus, você tem um alinhamento de saúde, você tem um alinhamento de expectativa muito grande além do só atendimento. Aquele paciente que acaba se tornando amigo lá atrás, é o médico da família, ou, né, falando do meu caso, não sou médica, mas é uma pessoa que me conectou, então é um mentorando que hoje eu conheço pessoalmente, falei com ele sobre outros mentorandos que eu conversei, a Bruna, a Isabel, e você vê eles hoje no grupo, faturando dentro do ecossistema, você sabe que você fez parte daquela conexão. Então, para mim, a venda ela sempre vai se resumir em conexão, o relacionamento sempre vai gerar em torno de um respeito, do alinhamento de expectativa, do como eu posso te ajudar, do quanto você vai ser ajudado, o que eu posso fazer e como você vai fazer. Então, assim, para mim é primordial e é muito diferente porque eu venho do mundo corporativo, eu venho de um formato CLT, eu venho de uma outra mentalidade
E quando você começa a vender, quando você começa a se relacionar, já me relacionava com os meus clientes, conversando com separadores ali de mercadoria, enfim, fazendo toda aquela trajetória. Mas quando você começa a mudar a sua especialidade, você sabe que essa conexão, ela vem muito além das entregas. Então, quando eu falava lá com o separador de mercadoria para entregar uma etiqueta para ele fazer o melhor e gerar o resultado, bater a meta dele, hoje eu vejo com pacientes de alcançar a saúde, hoje eu vejo nos mentorandos de conquistar resultados e de fazer ainda mais pela nossa família. Muito Porque bom. você muda totalmente assim, a transformação da sua família. Eu tenho uma pergunta para você. Comecei a me posicionar no digital, tem uns 2 anos, desde 2024. E você vai aprendendo uma série de coisas. E aí teu perfil vai crescendo, teu perfil vai sendo mostrado para um monte de gente que também vende, tá tudo bem vender. Só que todo dia eu recebo mensagens de contato de pessoas querendo me vender. Como? Bem prático isso, essa pergunta para você. Como que você elabora uma mensagem inicial para gerar uma conexão profunda nesse caso? Porque eu vejo nessas mensagens uma certa superficialidade que não conecta, né? Que não conecta na maioria das vezes. Alguns eu respondo, outros eu já falo que eu não tenho interesse. Então, e outros eu não respondo nesse processo. Como é que você faz esse processo para gerar essa conexão e ser mais assertiva em conquistar essa confiança? Porque essa outra pessoa que está lá do outro lado não é um lead, né? A gente fala tecnicamente que ela é um lead, mas ela é uma pessoa. Como é que você faz isso para você acessar o coração dela numa mensagem? O quanto você demonstra de interesse nela. Se eu mando um direct para você e você trouxe essa forma mais genérica, que realmente hoje faz sentido, posso te ajudar. A partir do momento que você manda um oi, um boa tarde, um tudo bem, você já começou a criar conexão ali com aquela pessoa que está do outro lado. E quando a gente fala de conexão, não é só uma palavra banal de conectar. É o quanto você está disposto a ouvir, né? Principalmente a gente fala muito de uma escuta ativa ali, e você prestar atenção no que a pessoa está falando, mas o quanto você está disposto realmente a transformar a vida dela e não só no valor, né? Hoje a gente teve uma aula incrível do Gabriel referente a valor financeiro, porque a gente tem muitas crenças realmente limitantes de valores, né? Então, seja família, e quando você traz isso para o digital, para você se destacar, você precisa realmente ter uma conexão genuína a ponto de eu sentir verdade em você, como você foi honesto comigo nessa conexão e eu realmente senti que você está interessado. E não só vender mais um programa de acompanhamento, sabe? Eu sei que você vai transformar a minha vida. Nesses leads, nessas pessoas que você está conectando e que você não conseguiu levá-la para o WhatsApp, para você fazer um agendamento. Tu tem alguma estratégia que tu ficas cuidando desse lead, dessa pessoa por um tempo, para você ficar reativando, ou você aqui não conectou, não deu certo, não é o momento dele, deixa eu avançar. Ou você fica cuidando dessa pessoa, porque em algum momento ela pode despertar, em algum momento pode fazer sentido para ela. Como é que é isso? Tem 2 formas. Primeiro, ela vai responder para você, não tem interesse, já perceber logo, né? É muito do retorno dela. Não tem interesse, não quero, isso não é para mim agora. E tem aquela, não quero hoje, não é meu momento, tô passando por uma gestação, tô saindo de uma licença maternidade, como eu tive recentemente alguns contatos. Não tô no meu momento, tô vivendo a maternidade. Ok, então daqui 3 meses, que a gente chamamos os nossos mapeamentos de D1, D3, de 30 dias, de 60 dias, eu vou entrar em contato com ela de novo. Oi, tudo bem, Iris? Como tá o bebê? Você tá bem? De Carlos tá bem? E aí, vamos conversar? Vamos falar? E aí, tudo que você conversou lá atrás com ela, você reconecta novamente. Você reconecta. E de novo, na questão genuína, não é só de você vender. Tudo bem, como tá a neném? E o aniversário? Vi que vocês foram viajar, vocês foram pra Disney, foram pra Fortaleza. E aí você fica, então, acompanhando você acompanha no Instagram dessa pessoa, porque você sabe que em algum momento você vai voltar a falar com ela novamente. Sim. E nessa mesma percepção de você ter essa manutenção e você ter essa nutrição, né, que a gente coloca no selling, você também tem o não, né? Nem todo lead é para ser meu cliente. Sim. E tá tudo bem. Desde da conexão que ele faz com você e você percebe que realmente ele vai ser um futuro cliente seu, um futuro paciente seu, ou quando realmente não tem um alinhamento. E quando é esse alinhamento?
quando você entra no perfil do cara, ele, né, ou da mulher, e ele fala coisas nada a ver. Fala coisas de política, prega coisas que você não é alinhado com teus princípios, então não faz sentido, sabe? Então, essa parte do selling é muito mais do vender e de você nutrir. Você tem que ter realmente esse olhar que você quer essa pessoa no seu ecossistema. Você quer uma pessoa que fale ali mal de política, ou que defenda uma outra causa, ou que fale que não tem alinhamento de princípio com você? Você não vai querer. Então, essa nutrição, ela é importante. Você vai acompanhando, porque hoje ele tá ok. Pode ser que daqui 4 meses ele tá envolvido numa outra coisa, em outros princípios, com outras pessoas. Então, quando a gente fala de conexão, é o digital, mas tem a conexão no mundo físico. Às vezes você tá com uma pessoa que falou de outra, que falou de outra. Eu não quero aquela pessoa no meu ecossistema, porque se ela falou de você, ela vai falar de mim lá na frente. Outro ponto importante também é que o selling ele tem um único objetivo: pegar o número do telefone da pessoa para ligar e seguir os 7 passos da venda para poder fazer a venda. Então, o selling ele tem esse objetivo, seja para consultório, seja para mentoria. Não dá para ficar também só em conversa, porque senão fica conversa fiada no direct. Isso, pode Então, você tem que ter uma objetividade. O que é meu objetivo? Para que eu estou me conectando de maneira intencional? Para servir essa pessoa. E por que essa pessoa você sente que ela tem essa situação? Porque ela está mandando uma mensagem que tem uma cara de Ctrl+C, Ctrl+V. O que muda todo o jogo? Um áudio. Oi, tudo bem? Manda para mim seu telefone com DDD, deixa eu te ligar. Cara, eu sou muito objetivo. Eu faço muita venda de maneira direta. Então, eu vou no direct, falo de maneira direta, peço o telefone, eu ligo e faço a venda. A closer pede o telefone, ela liga e faz a venda. E puxando, inclusive, nisso, eu tenho uma pergunta no sentido de... A medicina, ela vem evoluindo muito. E antigamente, o médico, ele fazia consulta, ele vendia a consulta e só a consulta. E o paciente se perdia, ele não sabia se o paciente tinha melhorado com aquele antibiótico, se ele tinha melhorado com aquele remédio, se ele perdeu peso. Ele não cuidava do paciente. E eu vi que você vem empilhando resultados, tendo centenas de pacientes em que tem um programa de acompanhamento que você cuida desses pacientes. Mas você não vai lá tratar a sua dor no joelho dele. Você vai lá e trata a causa da dor dele, o porquê que ele está tendo a dor. Você faz ele mudar de estilo de vida, praticar esporte, você pratica esporte com ele. Se o cara é empreendedor, você leva ele para... Cara, me conta, que projeto é esse que você parou de vender consulta e começou a vender programa de acompanhamento? E que programa de acompanhamento é esse? É uma mentoria? Show, muito boa pergunta, Gabriel. Nós estamos agora com esse projeto, que é um projeto que tem movido meu coração, porque realmente é algo que transforma vidas. Eu falo no consultório, falo isso para meus pacientes e para as pessoas do meu entorno, que a mudança do estilo de vida é a chave nesse processo. E o que nós estamos construindo agora nesse projeto de acompanhamento, em que a gente cuida, é uma mudança de mentalidade, uma mudança de estilo de vida e o melhor, liderar o nosso paciente. Então, a maioria das pessoas, elas têm um déficit de líder. Elas precisam de alguém para ser liderado. Eu sou liderado por você, eu sou liderado pelo Pastor Marinho, eu sou liderado por outras pessoas. E hoje eu estou preparado para liderar outras pessoas. Excelente. Por quê? O que eu percebo? Acabei de fazer uma ligação. Esse camarada é meu amigo. A gente frequenta os mesmos ambientes. Desde fevereiro ele tem rondado que a vida dele não tá legal e ele tá precisando da ajuda. E eu falei, irmão, fui muito sério com ele. Falei assim, cara, você precisa de ser liderado por mim. Eu quero cuidar de você. E é nesse processo que a gente faz. A gente tem um time estruturado que mantém contato com o cliente, com o paciente. A gente estrutura eventos de participação de estilo de vida, exercício. A gente faz wellness nesse processo. Legal. A gente tem aulas nesse processo de poder ajudar. Por quê? A transformação ela só vem com 3 coisas, no meu entendimento, que mudaram a minha vida. O ambiente certo, Legal. né? O conhecimento certo e as pessoas certas. Muito Então, quando a gente estrutura um programa em que a gente oferece um ambiente certo, a clínica, o Vencedor Instituto, a nossa mentoria, o Clube de Vencedores, o conhecimento certo, que é um conhecimento em que a gente entende que toda pessoa, todo ser, ele é corpo, alma e espírito. Que não adianta eu focar só no joelho, eu tenho que focar na pessoa como um todo, entender quais são as emoções que tem por detrás dessa pessoa, quais crenças que foram construídas lá na sua infância, que impactam os seus resultados hoje. E
quais conhecimentos que ela tem. Porque tem muita gente, por exemplo, que acha que até hoje que comer somente o pão com café e açúcar no café da manhã é saudável, está comendo bem. Então, são pequenos detalhes que a gente vai levando para os nossos pacientes e eles vão mudando. E o que mais me abre o coração e que mais me emociona, de fato, é que se pegar uma pessoa que a sociedade acha, tem aquele ditado, depois de velho não muda mais. E eu tenho incontáveis pacientes que depois de 60, 70, até 80 anos, estão mudando de hábitos. Então, isso significa novos anos, mais anos na vida dele daqui para frente. Então, ao entrar nesse processo com a gente, o que essa pessoa ganha? Mais anos de vida. E se vive mais, produz mais, é mais feliz, né? Tem mais tempo, né? Deixa eu só contar essa história aqui. A gente estava no atendimento na semana passada e fiz um processo de atendimento com uma paciente que virou minha cliente nesse processo. Ela comprou um dos nossos programas de tratamento. E na época eu fiz uma pergunta para ela. Perguntei assim, a senhora é feliz? E ela me respondeu da seguinte forma, não tem como ser feliz sentindo dor o tempo todo. E aí, na semana passada eu fui fazer uma consulta com ela. Ela estava encerrando o programa e a gente foi fazer uma renovação do programa dela. E eu não lembrava que eu tinha feito essa pergunta para ela. E ela falou assim, doutor, você lembra da pergunta que você me fez? Eu falei, sim, pode falar. Você me perguntou se eu era feliz, eu falei que eu não tinha como dizer que eu era feliz porque eu vivia com dor. E hoje eu posso te dizer que eu sou feliz. Cara, forte, um slogan forte. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Muito bom. E isso, eu trato dor, tá? Hoje nosso público maior é dor. Eles vêm pela dor, mas a gente transforma a vida deles. Ela ainda estava com dor, tá? Ela não estava com dor, ela ainda sentia dor. Mas a limitação que ela tinha era tão grande, de todos os aspectos, emocionais, físicos, que quando a gente começou a trabalhar, estimulei o perdão para a vida dela, para perdoar o filho, que ela estava com conflito com o filho, ela reorganizar a casa dela. Estimulei uma série de coisas que ela pudesse fazer nesse processo. E ela continua com dor ainda, mas ela entendeu que ela ganhou vida estando com a gente. Cara, é muito legal isso. Hoje nós temos mais de 10 mil pacientes. E todos os dias chegam leads novos, né? Leads são pessoas que têm interesse em se tornarem pacientes. E a gente recebe por mês uma média de 1.500 leads. 1.500 pessoas querendo ser nossos pacientes. E nós acabamos desenvolvendo uma plataforma de CRM. O CRM é uma estrutura que você consegue gerenciar esses leads com inteligência artificial. Então, o lead cai a mensagem no nosso WhatsApp. Esse CRM, ele tem uma automação com IA, que ele já consegue iniciar uma conversa, puxa para a ligação. Quando a gente liga e conversa com esse cliente, com esse paciente, a gente mapeia, etiqueta ele e coloca ele, vou ligar daqui a um mês, agendar consulta, agendou consulta, ligar para ele daqui uma semana e saber se deu tudo certo com o cachorro dele que estava doente, porque minha equipe conversou com ele no telefone. Então o CRM ele consegue gerenciar. E aqueles pacientes, às vezes você falou há 6 meses atrás, com uma inteligência artificial, ele vai, ele busca, ele resgata, ele manda vídeo. Então o MedLead, que é o nosso sistema de CRM, cara, ele é incrível, tem funcionado muito bem, os nossos clientes estão muito satisfeitos. E para quem ainda não tem uma plataforma de gerenciar leads, como o próprio CRM, o MedLead, eu vou deixar um link aqui embaixo, porque você precisa utilizar essa ferramenta. Porque o MedLead vai fazer você organizar e gerenciar informações como essa. Tipo, essa pessoa me falou que não era feliz, agora ela é feliz. O que eu posso fazer para ela ter o máximo de felicidade? Qual que é o sonho dela? O sonho dela é velejar. Cara, eu posso anotar isso no meu sistema de CRM MedLead e realizar isso daqui a um período. Então eu quero convidar você a ir lá no link aqui abaixo do vídeo e conhecer o MedLead, que é o nosso sistema de CRM. Matheus, uma coisa legal também que eu vejo é que um médico ele tem uma obesidade intelectual. Ele está sempre estudando tecnicamente. Pô, o cara é bom tecnicamente, mas irmão, o que acontece que o médico continua travado financeiramente? Por que mesmo ele sendo bom tecnicamente, financeiramente ele é travado? É aquela grande questão do médico ter medo da palavra vender, né? E é um tabu pro médico isso, né? Sacerdócio, né? Criado, doutrinado no sacerdócio. Então é muito, o médico, a faculdade ensinou ele a fazer a anamnese, a fazer o exame físico, né? Fazer toda ali
a parte de medicina mesmo, a tratar, às vezes a operar, mas não ensinou a trazer a direção, a conduzir esse paciente por um tratamento que você vai mudar a vida do paciente. E o que você tá ali, querendo ou não, o médico está vendendo o tempo todo, né? Ele está vendendo ali a sua opinião, ele está vendendo ali informação ao paciente, ele está vendendo, né, o conhecimento dele para o paciente. O tempo todo ele está vendendo. Só que nesses programas, igual que a gente estrutura, a gente organiza isso de uma forma muito mais duradoura para o paciente, que vai gerar muito mais resultado. Então, não é com uma consulta só ou com um atendimento que vai mudar a vida do paciente uma vez por todas. Porque muitas vezes, quantos pacientes a gente já atendeu, você já atendeu, que vem, senta na nossa mesma, eu já passei em 3 outros colegas e eles me falaram para fazer isso. E o paciente nunca fez o que... Porque saber o que tem que fazer, todo mundo sabe, né? Os bons hábitos, tudo, todo mundo sabe. Mas você pegar na mão do paciente e conduzir ele, isso é o quê? É você dar direção para ele, isso é vender, né? E querendo ou não, você está gerando resultado, você está servindo ele e vai trazer tira essa crença, né? Consequentemente, você fazendo isso, e aí que tá, né? A ética nossa na hora da venda é exatamente isso, é não manipular, é não coagir, é não pressionar ninguém, nós não fazemos isso. Mas você trazendo direção, consequentemente, a prosperidade financeira também destrava, né? Porque o médico está ali engessado e travado financeiramente muitas vezes também, sobrecarregado. E o médico não sabe vender e ele é vendido o tempo todo, né? O convênio paga o que ele quer, o convênio paga o que o convênio quer. Exato. E quem não sabe vender é vendido. O Matheus, ainda nessa pegada, o que você diria para o Matheus de 3 anos atrás, aquele médico que estava iniciando a carreira dele de consultório particular, tudo. O que você diria para ele hoje com essa mentalidade de vendas que você tem? Vamos dizer, a mentalidade que eu tinha antes, né? A mentalidade que a gente é formado, todo médico é moldado, formado, né? Moldado. Por quê? A gente se forma e o medo é do quê? Falar, e agora, né? Onde nós vamos trabalhar? E aí você começa a pegar serviço. Plantão ali, plantão aqui, cirurgia lá, cirurgia cá, clínica lá. Chegou um momento que eu estava trabalhando em 11 lugares. Caramba. Ao mesmo tempo, né? Então, ganhou de mim, eu trabalhava em 5. Fazia 5 ambulatórios em cidade, vivia viajando, né? Só que de domingo a domingo. Todo dia eu acordava e falava, hoje eu tenho que trabalhar. Hoje eu tenho que trabalhar. Hoje eu tenho que trabalhar. Até que a Gabi engravidou tudo e aí, nossa, cara, eu tava exausto. Tava realizado, vamos dizer assim, realizado profissionalmente. Fala, nossa, cara, sou bem. Novo, acabei de formei novo e agora já tô com a agenda lotada, não tem mais, se alguém me chamar para trabalhar, não posso, não tem horário. Na sua visão isso era sucesso, ter uma agenda lotada. Tô com a agenda lotada de consulta do convênio, tá? Minha agenda tá para 3 meses, né? Isso daí é o sucesso que é ensinado na carreira do médico. E quando ele atinge isso, ele fala, cara, tô bem, agora eu tô realizado. E aí ele olha para a vida pessoal dele, tá 20 quilos mais gordo, o casamento dele às vezes tá destruído, os filhos cresceu assim que ele nem viu. Então assim, não pratica mais, não tem um hobby, não tem nada para fazer. E aí o cara tá vazio. Então é aquele que a gente fala, o médico tá com a agenda cheia, só que a vida vazia. Eu até anotei aqui, ter uma agenda lotada não é sinal de sucesso. O sucesso é você ser dono da sua agenda. Exato. Legal. Boa. Ô, Fernanda, o que você falaria para aquele médico que ainda não posta na rede social ou que tem medo de gravar um vídeo na rede social, às vezes por não saber o que postar e às vezes pelo que os outros vão falar? E você acha que tem uma referência legal, porque eu acho que eu posto bastante, não posto? Eu posta bastante. Olha, ele tá atrasado. Você já deve ter ouvido isso, mas se você ainda não posta nas redes sociais, você tá atrasado. E não espera o momento certo, não fica refazendo vídeo, grava de uma forma orgânica, fala do seu conhecimento. Aqui a gente está falando muito de programa de acompanhamento, que é transformar esse produto, o seu conhecimento. Então, fala o seu conhecimento. Quem está chegando na sua rede não quer conhecer a parte técnica. Eu não quero saber como funciona um corte, eu não vou saber aquilo. Eu quero saber como eu vou ser tratada, como eu vou ser cuidada. Então, fala de uma forma simples, como eu vou melhorar minha dor no joelho. Olha, já fazer isso, fazer assim, e daqui tanto período acompanhando você vai ter um bom resultado. Então, eu vejo que tem muitas limitações ainda de querer falar bonito,
de querer contratar o melhor social media. A gente teve esse papo de manhã. Eu contrato mais caro, contrato um faz tudo, contrato um menor, contrato um que está começando agora. Então, assim, contrata o que você vai alinhar as expectativas. Então, o que você precisa? Olha, eu tenho dificuldade de gravar vídeo. Me ajuda a gravar vídeo? E ele vai te ajudar a gravar vídeo básico, assim como a gente está batendo esse papo, contando o seu dia a dia. Não tem ninguém melhor, né, para falar do nosso trabalho do que a gente. E quem tá te vendo pelo outro lado, espera isso. Não de forma técnica, mas de forma simples, de forma que eu consiga indicar um outro amigo. Olha, eu tava com essa dor aqui no joelho, fui no Dr. Gabriel, melhorou. Eu estava com essa... não tava conseguindo vender, comprei uma mentoria. Fui na de Carlos, fui no Matheus. Então, essas indicações, que é o CELI, né, que é a estratégia ali do boca a boca, funciona muito bem ainda essa comunicação, é você ter esse contato, ser tão simples que eu, que comprei de você, vou vender o seu produto para outro, que você vai vender para outro, você vai vender para outro. Quando você vê, você tem referidos, você tem indicações, que você fez de um vídeo simples, que você tinha medo de gravar, que você começou a gravar e a criar esse conteúdo bacana. Gente, olha que loucura isso aqui. Eu gravei, a gente tem filho, a gente sempre tem remédio de alergia, de tudo. E, cara, de tudo mesmo. Às vezes Realmente, tem tá com tudo dor, lá. tem tudo. Tem. E a minha esposa, a Zara, ela ama. Amor, um beijo pra você, te amo muito. Ela ama passar na farmácia. Cara, eu lembro quando o Lorenzo nasceu, a Zara tava uma semana em casa, sem dormir. Ela falou, Gabi, eu preciso sair. Eu falei, amor, onde você quer ir? Numa farmácia, eu quero passear numa farmácia. Ela foi numa farmácia. E a gente montou literalmente uma farmácia em casa. Esse vídeo que eu postei da farmácia, Nossa, sim. ele tem 746 mil visualizações, ele tem 2,9 mil salvamentos, 298 repostagens, 31 mil compartilhamentos, 1,3 mil comentários e 29 mil curtidas. Um vídeo que eu chamo de simplão. Então, pra você que às vezes... Cara, eu fico pé da vida quando o mentorando meu vai lá e contrata empresa pra gravar vídeo. Eu falo, cara, como eu gosto de gastar dinheiro. Pelo amor de Deus, não faça isso! Usa esse dinheiro pra fazer tráfego pago, né? Pô, a gente tem o negócio de tráfego pago, cara. A gente usa uma empresa, nossa inclusive, que é o MedFlow. Se você gastar R$ 2.500 de tráfego pago, tende a gerar pra você uma média de 6 a 10 consultas. Se 6 consultas forem com você, e sua consulta custar R$500, pagou a conta. Então esse é um olhar que você tem que ter. Agora imagine o seguinte, se dessas 6 consultas, 2 pacientes, só 2, você é um mau vendedor e vende 2 programas de acompanhamento, 2 tratamentos, você fatura 30 mil. 30 mil, um programa de 15 mil cada um, em um mês você tem 60, com mais 60, 120 mil de faturamento no mês, decorrentes de tráfego pago. Então, para você que às vezes está, como é que eu faço para ter paciente? Posta um vídeo, seja simples na rede social, não tenta ser sofisticado. Usa o tráfego pago como uma ferramenta de extensão de maneira intencional. Eu vou deixar embaixo aqui para você o link do MedFlow, que é nosso sistema de tráfego pago, para você conhecer, fazer uma reunião, a gente entender o seu momento, que eu acho que você pode ser ajudado com isso também, tá? MedFlow, aqui embaixo para você conhecer esse nosso link. E eu uso tráfego pago há 15 anos. Ed, eu faço tráfego pago no tempo em que o Ed Carlos se formou na mesma faculdade que eu. Então, naquele tempo, eu já tinha disposição de mídia social. Nem sabia que funcionava. Nem sabia que funcionava, eu já usava tráfego pago naquela Tinha a época. mínima né? noção do que era isso. Ed Carlos, quem é a Iris na sua vida? A Iris, pra mim, é a pessoa mais importante na minha vida. E isso é uma história interessante, porque eu cresci ouvindo que marido não é parente. Marido e mulher não é parente. E que filho é parte da gente. Né? E eu cresci ouvindo a minha mãe. Mãe, um beijo pra senhora, eu te amo. E esse final de semana, lá em Santarém, a minha mãe conseguiu ressignificar isso, cara. Eu conversei com ela um dia, eu falei assim, mãe, eu te amo. A senhora é uma liderança importante na minha vida, tenho muito respeito pela senhora. Mas a frase que a senhora falava, eu renuncio ela hoje. Eu quero deixar isso claro para a senhora com todo amor e carinho. Eu sempre ouvi a senhora falando isso, essa frase, de que marido não é parente e que filho é parte da gente. Mas eu falei que marido não é parente, esposa não é parente, esposa é mais que parente. Eu sou um só com a Iris. Uau. Então, para mim, a Iris é a pessoa mais importante nessa vida, óbvio, Deus acima. E a gente é unido,
quando eu entendi esse princípio do anel, do cordão de 3 cordas, que é eu, ela e Deus na nossa vida. E hoje eu falo para os meus filhos, pergunto para o Léo, quem é a pessoa mais importante da vida do papai? Aí ele fala, mamãe. Legal. Então isso está muito claro na minha vida. Isso mudou muito o jogo. No sentido de respeito, eu não usava aliança. Então quando eu passei a entender isso, eu dava 1001 desculpas para usar aliança. Para não usar aliança. Eu opero, o hospital não pode ter a ANR tal e não sei o que. Eu jogava 1001 justificativas para não usar aliança. E todo mundo usava aliança no hospital, ninguém. E me incomodava, era algo que eu ficava aqui, eu estava tirando aliança e colocava na mesa, era o tempo todo. E hoje não. Hoje, a partir do momento que eu entendi realmente, que eu pedi perdão para ela, que pelas desonras que eu fiz por não estar honrando ela, e isso aqui para mim é uma honra, não é para mim. Isso aqui, vamos assim dizer, se eu fosse um cara ruim, um cara que fosse realmente fazer alguma coisa de errada com ela, tanto faz estar com aliança ou não. Exato. Né? Exato. Mas hoje eu sinto que usar a aliança é um sinal de reconhecimento da pessoa que eu amo, né? Eu quero deixar aqui meu beijo para ela, dizer que eu amo demais a vida dela, que ela mudou a minha vida, que eu sou uma pessoa melhor, mais completa e mais feliz por estar caminhando ao lado dela. Te amo, meu amor. Uau! Muito bom. Aí ele se formou comigo. Uma querida amiga, sempre muito inteligente, muito dedicada, uma mulher de caráter, de índole. E é legal ver isso, esse desenvolvimento. E é uma profissional extraordinária, trabalha com emagrecimento, com longevidade, faz os pacientes dela terem muitos resultados. E é um casal disruptivo. Um casal disruptivo. Fazendo junto, né? Sim. É um casal fazendo junto. Você sabe que casal fazendo junto é a fórmula do sucesso. Eu aposto, tipo assim, casal vai trabalhar junto na mentoria, já era. Esse Nossa, daqui eu tô é quase- ROI rápido. Eu tô quase trazendo o meu noivo agora pra isso também. E essa, Todo mundo aqui. o Ed Carlos falou de conexão, vai fazer um mês, né, que nós noivamos e tudo mais, estamos caminhando pro casamento. E ontem foi um chororô, assim, porque a gente já viajou nessas distâncias. E é só um dia, então assim, eu vim na madrugada e vou voltar na madrugada. E foi difícil, a gente falou, nossa, mas eu vou sentir só falta. Eu falei, putz. E aí eu perguntei, como tá aí? Nossa, meu, tá estranho até pra almoçar. E é mesmo, você falou, é uma simples aliança. Não sei como explicar isso, não, além de colocar Deus, né, nesse movimento com a gente, né, realmente nesse trio, porque faz muita diferença. E ele mandou mensagem, falou, a gente vai gravar um podcast agora, tá? Vai ser bem bacana. Ele, nossa. Aí ele mandou, eu tô feliz por você. E muda. Ontem foi bem difícil, não tenho filhos. E deixar ele assim é só um dia. Imagina o Gabriel, vocês fazem QRS, fica semana. O quanto a família faz essa falta, assim. Não, Pesa, né? Pesa. A gente pensa muito, tanto para deixá-los e também para transformar a nossa vida. Perfeito. De conquistar coisas pra gente conquistar junto. Ô, Matheus, qual foi a conversa de venda mais difícil que você já teve até aqui? Você que faz várias calls, várias reuniões, qual foi a conversa de venda mais difícil? Tanto de paciente quanto mentoria? Então, vamos focar em mentoria? Aham. Vamos focar em mentoria, por favor. De mentoria, o que eu mais vejo, a grande que trava o médico é eu acreditar mais no médico do que ele, né? Cara, é verdade. É muito comum isso, né? Porque, tipo, eu já mudei. Eu me transformei, eu tive resultado, conheço vários colegas que tiveram resultado, só que o colega que eu tô falando, às vezes nunca nem passou na cabeça. Então, quando a gente fala de números, fala de estratégia, fala de plano de acompanhamento, isso daí é tudo novidade pro cara. O cara nem imagina o que é isso. Então, o cara fica muito fechado nisso e, às vezes, ele não acredita. Então, às vezes, ele não toma a decisão de cair para dentro, de pegar na minha mão e eu levar o cara Pra a frente. ter sucesso, a ter um resultado do que isso. Então, eu vejo que o medo do médico é o que trava ele, muitas vezes, de tomar um passo e de romper totalmente a vida, porque todos nós tivemos a vida transformada através das vendas. Legal. Não deixa Venda de muda o ser. jogo, né? Venda Eu muda o tinha jogo. muito bloqueio com venda. É. Entendi que vender ia ajudar. E aí tipo assim, eu vendo todo dia, né? Eu vendo pra minha esposa todo dia. Se eu não vender pra ela, ou ela vai me trair, ou a gente não vai ser feliz. Eu vendo pro meu filho todo dia. E tem um passo da venda, tem que é o pós-venda.
não é só você vender. Essa nutrição de você ter os encontros, né? Dentro do nosso ecossistema, a gente tem os nossos encontros semanais, temos as tutorias, temos hot seat, temos encontros presenciais, encontros online. E essa nutrição do pós-venda também muda muito. Como a gente trouxe um exemplo do paciente. Não adianta só você tratar ele se você não está acompanhando ele totalmente a ponto de realmente saber se ele casou, não casou, como tá a família, a tia, se fez bolo. Ele começa a trazer bolo para você lá dentro do seu consultório. E esse pós, às vezes a gente acha, a venda fechou ali na hora que o cara paga, faz o Pix, caiu o Pix na conta, fechei a venda. Mas e o pós? E como essa pessoa tá aprendendo? Qual que são os desafios dela? O Matheus trouxe muito isso. Você trouxe uma informação agora, achei legal. Olha isso. Eu estava conversando com outro mentor e eu falando para ele das minhas entregas, né, que eu entrego toda terça. Pô, cara, é puxado. Vocês veem que eu entrego muito e tô sempre fazendo over delivery, entregando a mais. Aí ele falou, cara, como você é bobo. Falou assim, como você é bobo? Eu falei, por quê? Cara, você entrega muito. Eu só dou uma mentoria de 1 hora, uma vez por mês. Eu falei, caramba, cara, mas... Mano, como é que você faz pra reter essa galera? Porque frequência é frequência, é presença. Ele, não, é isso que eu entrego, essa é a minha mentoria. Falei, cara, quanto você fatura? Ele falou quando ele faturava. Entendi. Cara, eu faturo 5 vezes o que você faz. Então, qual que é o aprendizado que eu trouxe nisso? Frequência gera resultado que muda o seu jogo. Então, quanto mais você entrega, mais proximidade, mais o seu cliente vai ter resultado. Sim. E o seu resultado vai vir sinérgico a isso. Cara, se eu entregar uma mentoria uma vez a cada 15 dias no hot seat, mano, esquece, você vai se perder no caminho. Você se sente inseguro, você não vai ter satisfação. Mas mais do que isso, sucesso é você fazer o outro ter sucesso. Ele não vai ter sucesso, né? Ed Carlos, o que é decisão? Na sua concepção, você é um cara que teve que tomar decisões na vida e hoje tem muitos pacientes que precisam tomar uma decisão com você, que é de comprar um programa de acompanhamento de 1 ano em que você vai cuidar dessa pessoa, que você vai inserir ela no seu ecossistema, que você vai inserir ela num estilo de vida diferente, em ambientes que geram visão. O que é decisão e qual que é o fundamento para uma pessoa tomar uma decisão? Decisão é transformação. Nos últimos 2 anos eu decidi transformar a minha vida. E essa transformação tem me movido para ajudar outras pessoas. É o crescer e contribuir. Quando eu cresço, eu posso contribuir. Mas tudo isso não iria acontecer se eu não tivesse tomado uma decisão lá atrás. Então, uma série de... E eu continuo tomando decisões. E essas decisões, elas têm transformado a minha vida. E a maioria das vezes, eu vejo isso no consultório, alguns pacientes têm dificuldade de entender. E aí, em qualquer consultório, é responsabilidade minha gerar essa clareza para o paciente. Então, hoje eu estou me aperfeiçoando cada vez mais nesse processo para ajudar essa pessoa a tomar consciência de que há um caminho. O meu papel ali é só mostrar o caminho, é conduzi-lo nesse processo, porque é que a gente estava conversando agora, todo mundo sabe que precisa ser feito. E fazer uma infiltração no joelho, fazer uma infiltração na coluna, é o mais simples desse processo. Agora, liderar esse paciente é o que é o mais desafiador. O cuidar, que nem você falou, que a gente faz com maestria nesse processo, é o nosso diferencial. Então, hoje eu ajudo pessoas a tomarem uma decisão que vai impactar na vida dela, que vai transformar a casa dela. Uma pessoa que entra para o meu acompanhamento, ele transforma a sua casa, a relação com os filhos, a relação com a esposa. A gente discute sobre empresa, a gente discute sobre Deus, a gente faz um movimento completo, a gente entende a pessoa como um todo. Então, essa decisão, ela transforma vidas. Transformou a minha e também vai transformar a sua vida que está assistindo. Muito bom. Toda decisão gera uma cisão com o seu passado. Sem dúvidas. Toda decisão, ela te abre um portal que, se você não tomar uma decisão de fato, se você não optar por aquilo, esse portal nunca mais se abre, que é uma porta, de fato. A decisão, ela é uma chave que entra numa fechadura, que abre uma porta, que vai te gerar uma outra opção de porta e vem outra decisão. Decisão gera decisões. Faz sentido? Sim, total. E uma coisa que você falou, e é engraçado, que é justo, não é que é engraçado, faz muito sentido realmente, que é o quê?
Eu tenho 37 anos e eu passei uma vida sendo exposto ao meu conhecimento, à frequência anterior que me trouxe até aqui. E hoje eu rompi, eu tomei uma decisão, botei uma chave ali que abriu uma outra porta. Só que se eu não permanecer nesse ambiente, eu volto para cá. Porque são 37 anos, isso é muito maior do que um dia, 2 dias, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Forte. Então, é necessário o que a gente faz, o que a mentoria faz, o que esses ambientes fazem, o que eu entrego hoje para os meus pacientes, é uma oportunidade de transformação contínua. Porque se ele não ficar próximo de mim, ele vai voltar para o estado atual anterior dele, que é muito mais frequente. E a gente conversou isso hoje, Matheus, porque é muito caro um mentorando não renovar uma mentoria e continuar naquela frequência. É muito caro. Por que é muito caro? Porque ele fez 1 ano de uma metodologia. Aí ele acha o seguinte, eu já sei o que tem que fazer, vou sair. É método qualquer... Método tá aqui no YouTube, de graça. Mas não sentar nessa mesa de ambiente é do jogo. Então, quando você for renovar as mentorias dos seus mentorandos, quando você vai renovar os seus programas de acompanhamento, as mentorias que você faz com seus pacientes, se ele não renovar, quem perde é ele. É ele. Ele perde. E, cara, a gente fica angustiado porque, cara, pelo amor de Deus, não se perca. E, às vezes, parece que você tem que mostrar para a pessoa o que ela era e como ela está. Eu sempre falo isso e é óbvio que eu vou falar de novo aqui. Ontem Lázaro estava morto. Hoje ele está sentado na mesa com Marta e com Maria e ele não pode se esquecer que ontem ele estava morto. Ele não precisa falar nada, ele só tem que continuar ali porque ele estava morto ontem. Jesus Cristo foi lá e ressuscitou ele. Esse mentorando, ele faturava 30 mil, agora ele fatura 160. Mudou tudo na vida dele. E, Fernanda, o que você falaria hoje, sentada frente a frente com o médico? Porque dentro do GL Club, eu vendo e você vende. Então, inclusive, a gente compete ali em vendas, né? Sim, sim. Quem tá melhor vendedor hoje? Só pra saber. Essa semana tá o Gabriel. Essa semana começou agora. Calma. Vai reverter ainda. Calma. Tô batendo sino lá, então calma, tá na frente. A semana começou agora. Mas o que você falaria para ele, sentado frente a frente com um médico que é bom tecnicamente, você que conhece a mentoria do GL Club, você que conhece o mentor, a nossa verdade, a metodologia, e esse cara é bom tecnicamente, é formado nos melhores lugares, a bio do Instagram dele tem lá os currículos dele, mas o cara não fatura, o cara não tem resultado, o cara às vezes ganha dinheiro de fornecedor de agulha, de próteses, ganha dinheiro colocando código a mais em convênio, que nós estamos extremamente contra. Você sentar frente a frente com ele, você tem 30 segundos. O que você falaria para ele? Tudo que ele aprendeu, todo esse conhecimento que ele tem da formação dele, ele precisa começar a colocar em prática agora dentro do ecossistema onde vai transformar a vida dele. E não é só de transformação da venda, é transformação da família, como a gente já trouxe aqui, é transformação de qualidade de vida, é transformação do paciente. Quem realmente tem a ganhar é ele. Se ele não entrar, ele vai perder, literalmente. A frequência muda, estar na mesa certa realmente muda. E quando você faz parte de um ecossistema como o GL Club hoje, até de ter ali uma obesidade intelectual, o Gabriel traz muito isso, de, não tô bom. Você nunca vai estar bom. Se você olhar pela sua ótica, você sempre vai buscar alguma coisa de melhoria. Eu falo, não, hoje a gente fez vendas, né, ligações, nossa, tem que melhorar aqui. E é isso. Cada ligação você vai melhorando. E a mesma coisa é para sua formação. Então não adianta você, para eu entrar, eu tenho que fazer isso aqui de dor, eu tenho que fazer mais uma onda de choque. Não, entra. Nunca vai estar pronto. Nunca vai estar pronto se você não começar. E você vai fazendo, e vai acontecendo, e vai acontecendo. Quando você vê, já passou 12 meses, o Luiz Carlos trouxe, já passou 12 meses, você renova, e você está conquistando outros lugares, como temos mentorandos, indo para outros níveis dentro do clube. Legal. Matheus, você é um cara que é casado com a Gabi há muitos anos, vocês têm um relacionamento que ainda vem lá da adolescência, né? E você é um homem com um princípio cristão muito forte. Eu até me emociono aqui, mas como eu admiro, tenho um carinho por você, pela sua família. E esses dias a gente estava com um mentorando numa reunião dessa que a gente faz, e eu convidei você para me ajudar a orar por ele. Nós, naquele momento, fechamos ali e oramos juntos. E eu fiquei tão apaixonado e admirado em ver você orar, você em línguas, orando,
E eu vejo, assim, como que o seu casamento tem um impacto nisso tudo. Quem é a Gabi na sua vida, irmão? A Gabi, vamos dizer assim, é a mulher da minha vida literalmente porque ela é a única na minha vida, né? A gente... Eu incrível, conheci ela com 16 anos, então eu não tive outras namoradas. Ela é a única desde meus 16 anos. Então, nós começamos uma vida de adolescente, passamos por todas as fases, desde a nossa juventude, nossa faculdade, né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu já namorava a Gabi. Então, eu passei a minha jornada na faculdade, minha profissão, tudo fase a fase, lado a lado da Gabi. Então, assim, pra mim é muito difícil falar. Hoje, com 31 anos, praticamente eu tenho minha vida mais ao lado da Gabi do que sem a Gabi. Então, a Gabi pra mim é a minha base, é quem me sustenta, é quem me direciona, é quem me dá a sabedoria. E isso vem tudo da aliança que a gente tem com Deus, né? A gente sempre esteve servindo a Deus, sempre teve nossos princípios, respeitando os mandamentos, dando mesmo a nossa juventude, nós doamos muito. Eu e a Gabi já servimos muito em encontros de jovens, pregações, em retiros, que passava o final de semana viajando para falar do amor de Deus, para falar do querigma, para falar das coisas de Deus, para ministrar. A Gabi tem o dom de cantar. Então, trazer isso, né, como casal hoje, e quando o Gabriel chamou a gente para ela estar junto comigo, né, nessa mentoria, foi uma resposta realmente de Deus, porque a gente estava assim, cada um tinha ali as suas coisas, meio que trabalhando separado, mas lógico, ela sempre me ajudando em tudo, na clínica, né, na parte de direcionamento ali da clínica, ela que era a base, mas nesse projeto de mentoria, quando o Gabriel chamou a gente encarou isso como realmente uma missão de vida, entendeu? Realmente como uma mudança de casal, de estruturar famílias e de falar de Deus, e isso daí é a verdade que tem um alinhamento dos nossos princípios. Então, para mim, ter a Gabi junto ali, na mentoria, trabalhando junto com esses médicos, é trazer essa transformação. E o que a gente vem tendo de resultado. Então, a gente tem muitos mentorandos que mudaram realmente. O cara nem fala de faturamento. O que mudou na sua vida? Cara, mudou meu casamento. Nossa, mudou. Eu tô levando meu filho na escola. Olha, eu não vejo meu filho jogar bola, vejo meu filho na natação. Então, isso daí que é a transformação. E a gente já comentou esses tempos atrás também, de quando o mentorando dá um resultado, né? Quando ele posta um resultado, quando ele fala, é muito mais alegre pra gente, assim. A gente fica muito contente, fica muito realizado em ver o resultado daquele cara, ver a transformação daquele cara. Isso é muito transformador, eu acho que isso é o propósito, isso que é a verdadeira prosperidade, né? Cara, muito legal, fiquei bem reflexivo aqui, porque tenho muito orgulho de vocês, né? Porque o que vocês estão fazendo é o que eu sempre sonhei. E a gente tem feito isso, a gente tem feito muita transformação, muito alinhamento de casal. Eu diria que a mentoria do GL Club, a mentoria, o Eixo, a mentoria do Ed Carlos, todas as nossas mentorias são alinhadas em princípios, princípio cristão. E isso é muito forte. E é tão necessário isso, porque no cenário médico, o médico ele vive muito tempo fora de casa. E ele é exposto num ambiente em que, desde o tempo de faculdade, ambiente de festa, ambiente que infelizmente não é um ambiente saudável para um relacionamento. Então, a hora que ele cai para a residência, para o mercado de trabalho, é muito difícil sentar numa mesa dessa e conversar sobre família, sobre princípio, sobre ser cristão, sobre caminhar num caminho de Jesus Cristo, sobre perdão. Como pedir perdão? Pô, hoje na mentoria, eu ensino a pedir perdão, mas por quê? Porque eu tive que passar por um deserto para aprender a pedir perdão. Hoje na mentoria eu ensino a orar, por quê? Porque eu tive que aprender a orar. E isso é um tipo de amizade que eu gostaria de ter tido lá na faculdade e não tive. Então imagina o trabalho que nós temos hoje. Então quando eu pergunto assim, pô Gabriel, mas você hoje forma mentores também dentro da mentoria, são concorrentes seu? Meu amigo, não representa nem 2% do mercado. A gente tem muito para crescer, nós precisamos ter mais mentores, inclusive, porque nós temos uma missão que é de resgatar a dignidade e a família geracional. E eu conto outra coisa para vocês, tá? Vou falar agora uma coisa de visão. Não é só no Brasil, não. É no mundo todo.
Porque eu tenho rodado vários países e eu digo para vocês que isso que a gente faz aqui cabe em qualquer país do mundo. Portanto, senhores, senhoras, nós temos muito trabalho para ser feito. Não dá para perder tempo. Não dá pra gente ficar triste 5 segundos. Porque a gente tem muita gente para ajudar. Né? Quanto mais 5 minutos, né? 5 segundos é o máximo. Muito bom. Tá gostando? Estão gostando do papo? Bom, Muito muito bom. Bom, né? E a gente vai misturando essa coisa do profissional, do lado pessoal. Ô, Fernanda, que pergunta você faria pro Gabriel Longini? O Gabriel Longini, mentor. Não o Gabriel Longini. Eu nem gosto dessa terminologia chefe, porque eu acho que você não trabalha pra mim, você trabalha pra você. Pra mim, exato. Né? Mas o que você faria de pergunta pro Gabriel Longini? Gabriel, olha, é difícil desconectar, né? Principalmente quando a gente fala de princípios. Então, é tudo muito alinhado. Eu não tenho você, Zara, mentorandos. Eu não tenho uma pergunta nada fora da nossa realidade. A gente vive no nosso grupo, WhatsApp, vivência presencial, ligação. Eu falei hoje, a gente ficou 1 ano no digital, né? Então, assim, eu conheci Gabriel hoje. E essa questão... verdade. Eu conheci Gabriel hoje. E a nossa a parceria profissional, ela foi feita pelo digital. Então, consegue fazer isso? Consigo. Vamos acertar assim, vamos acertar aquilo, vamos fazer tal. E a pergunta eu volto lá quando a gente se conheceu em maio. Eu falei, Gabriel, eu quero... eu te entrego isso aqui, porque eu entrei pra ser social media. Nossa, conta pras pessoas rapidinho, em 30 segundos, como que você veio trabalhar comigo? Entrei numa indicação como social media, falou, o Gabriel tá precisando. Eu falei, quem é Gabriel? Eu entrei no perfil e falei, gente, mas eu não trabalho na área médica, sempre foi na oficina, né, com pessoas menores ali, grupos menores de trabalhos. Mandei meu portfólio pro Gabriel, o Gabriel falou, tá, legal, beleza, tem isso aqui de material. Eu falei, calma, vamos falar. Vamos primeiro... Não, e o Gabriel já começou a mandar um monte de material. Eu falei, gente, mas eu nem falei como que eu faço, como que funciona. E aí, mandei pra ele, falei, Gabriel, é isso aqui. Ele falou, tá, manda preço. Quanto? Eu falei, meu Deus, quanto? Eu não sei, porque... Falei isso hoje pro nosso mentorando. Gente, a minha parte de social media era R$400 um pacote de post. Então, você que tá me assistindo e também fazia social media, era isso. Era 30 posts a R$400. E quando eu recebi uma proposta do Gabriel, pra mim, falo isso para os mentorandos, falei isso para ele, fica, Gabriel, não é o valor. Qualquer valor que eu coloque aqui, financeiro, não vai pagar o que eu vou aprender com você. Você conquistou o que eu quero, falei isso para você, falei para os mentorandos hoje. Você chegou perto de pessoas que eu quero chegar, você está na MLS, meu foco é MLS, meu foco é ter minha mentoria, ter minha formação, seja grupos menores, grupos grandes. O que você conquistou, eu quero conquistar. Então, você não tem uma pergunta diferente disso. Gabriel, eu tô na sua bota. Você tá indo, eu tô indo atrás. Você tá indo, você não tá indo atrás. Então, pra mim, não é um valor financeiro. Se você falasse, Fernanda, é R$400, 30 posts. Vamos. Mas eu vou estar no podcast, vai estar no evento da MLS, a gente vai aprender a vender. E pra mim, foi a maior transformação, foi mentalidade de vendas, de quebrar crença e de você é filha amada, faça, não tem ninguém que vá atrapalhar isso. Vá pra Deus, ora, devocional, se aproxima e esteja próximo de pessoas que têm o mesmo princípio. Não sai da frequência. E é verdade o que eu faço? É 100% verdade. Legal. Não tem nada diferente. Não mudou nada de eu conhecer o Gabriel há 1 ano no digital. A gente tá se encontrando hoje. O Gabriel, que pra mim é normal. É a mesma pessoa que a gente estivesse no Zoom nas nossas reuniões de equipe. É a mesma coisa. Muito legal isso. Não, pra você que tá vendo esses R$400, pelo contrário, tá? Vocês tratem de ser generosos e pagar bem a equipe, tá? Minha equipe ganha bem. A equipe ganha bem. O time produz bem mesmo. Ed Carlos, nós estamos caminhando para a reta final desse podcast e eu vou fazer uma pergunta para você e vou repetir essa pergunta também para todos aqui. Daqui a 10 anos, o seu filho vai estar assistindo esse... Olha, nossa, papai, te achei no podcast aqui e tal. E vai ter pessoas que vão ter sido seus pacientes e que vão estar ainda com você como pacientes. Há 10 anos já, o cara recomprando o mesmo programa de acompanhamento. O que essas pessoas vão falar? Qual que é a frase que, na sua visão, vai marcar o seu futuro de hoje pra frente aqui? Uma pergunta profunda, tá? Mas tenta definir uma frase. É muito profunda, mas assim, a frase é o sentimento que eles vão ter nesse processo ainda bem que eu conheci o Ed Carlos. Uau, legal.
Muito bom. Porque eu falo isso porque eu acredito que pessoas curam pessoas. Assim como a cura está dentro de si, mas eu também posso ser um agente de cura na tua vida. Amém. Né? Então, e eu tenho percebido isso, que Deus tem me falado isso, que não é sobre mim, mas é o que Ele pode fazer por meio de mim nesse processo. Então, esse é um sentimento muito grande, eu já vivi nesse processo de 2 anos para cá, reencontro com Deus e tudo. Eu já vivi coisas que eu, dentro do consultório, que eu não imaginava viver. Né? Então, isso tem sido maior do que eu. Sensacional. Mateus, o que você imagina nesse sentido? Daqui 10 anos, né? Nossa, passa rápido, hein, cara? Preciso te falar. Boa. Viu? Boa. Passa rápido. Mas eu penso que meus filhos vão olhar, né? E vão realmente ver exemplos do que eu e a Gabi já fizemos e fomos na vida de várias pessoas, que é o quê? Canal da graça de Deus. Uau. Né? E eu falo que a gente é como se fosse um cano, não é mesmo? É um cano do céu aqui na terra que a graça de Deus passa por nós e muda a vida das pessoas, seja do casal, seja do paciente, muitas vezes casal de pacientes que, né, vão e estão lá comigo há 3 anos, vários pacientes, exatamente isso, né? A gente fala que o tempo voa, mas exatamente, tem casais ali que estão, casal caminhando comigo faz 3 anos ali. Por quê? Porque mudou a vida do casal. Legal. Médico, porque mudou a vida do médico. Então, assim, eu falo que tudo é graça de Deus mesmo. A gente não tem mérito de nada, né? Então, e é isso que a gente quer passar para os nossos filhos, que eles sejam também canais de Deus ali. Então, Como é que faz hoje para uma pessoa comprar sua mentoria, te acompanhar nas redes sociais? a gente tem o Instagram da Eixodoc, né? @Eixodoc, e o meu Instagram, que é Dr. Mateus Heredia. Me manda um direct, eu mesmo chamo a pessoa, a gente liga, vê se essa pessoa se enquadra, né? E tem esse alinhamento também, que se faz ali parte do nosso grupo, se faz ali a pessoa ter como a gente vai gerar resultado na vida da pessoa, e depois é só cair pra dentro, porque dá ROI, né? Não tem jeito. E dá, tá? Caminhe com ele, que faz total sentido. E para você, Ed, como é que faz para contratar a sua mentoria de paciente de longevidade? Como é que faz para acompanhar você na rede social? Você entra no meu Instagram, é @dr.edcarlos. Lá você vai me mandar um direct e eu mesmo vou falar com você. Porque esses processos da mentoria são, nesse momento, eles são cuidados por mim. E eu quero conversar e entender qual é o teu momento. Quais são os desafios que você tem vivido, entender quais são os problemas que você tem passado e se faz sentido realmente para você caminhar comigo. Porque o papel da frequência, esse ambiente, né? Eu não quero pessoas que não faz sentido. Perfeito. Né? Eu quero ajudar pessoas que estão dispostas a mudar e transformar a vida, que busquem ser luz na vida de outras pessoas também. Muito bom. Obrigado. Fernanda, respondendo essa pergunta de daqui a 10 anos, qual que é a frase que vai representar e gerar esse impacto que daqui a 10 anos você vai estar vendo esse episódio de podcast? A Zara sempre enche minha paciência nisso. Episódio, né? A Zara sempre... Meu sotaque, né? Que puxa. O que você acha que é essa frase que vai te representar lá? Olha, Gabriel, não tem como não ser... Estou colhendo o que plantei há 10 anos atrás. Não tem como as pessoas que se conectaram comigo durante esse período não reconhecer isso também. A gente fala muito de ajudar, então, desde 2007 eu sirvo muito. Principalmente quando eu dei um exemplo aqui do valor. Para mim, nunca foi financeiro, sempre é o que eu consigo a mais. E até isso acaba prejudicando em outras atividades você ajuda muito, você faz muito, para. Então, eu sou uma pessoa que sirvo muito. O que eu puder te ajudar e não puder ajudar, eu vou fazer. Não, a gente ajusta aqui, a gente ajusta ali, faz isso. Então, hoje eu já recebo isso. Meu, parabéns, está colhendo, porque pessoas me conheceram lá em 2007 como aprendiz dentro de um programa de ensino, né? O programa de ensino, sempre programa de ensino.
como menor aprendiz, fiquei 2 anos e desde 2007 eu venho plantando. Então hoje, daqui 10 anos, não tenho dúvida que eu estarei colhendo tudo e as pessoas também que me conhecem, que me conectaram, terão essa mesma percepção de estou colhendo, estou vivendo a melhor fase da minha vida, porque plantei muito, semeei muito, servi muito para colher hoje o que eu estou vivendo da minha vida. E a palavra que eu quero dizer para você é que bom que você serve, mas agora está na hora de ser remunerada por isso. E você merece e acessa isso, tá? Acho que esse é um ponto importante também. Começando isso. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença. Eu quero dizer para você que não importa o momento da sua vida, não importa a sua dificuldade, mas eu quero que você jamais se esqueça que você é um ser único. E antes mesmo de você existir no ventre da sua mãe, você já era chamado pelo nome de um Deus vivo, que fez, faz e vai continuar fazendo milagres. Eu sei que é difícil controlar os pensamentos, os sentimentos, mas você é capaz. Tudo mora em uma decisão. Eu sei que é difícil a gente mudar de cenário, de lugar, mas é possível. Não pare no deserto, só continue. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar aqui no GL Club Podcast. E obrigado pela presença de vocês. Eu tenho muito orgulho de cada um de vocês. Sou muito feliz por vocês caminharem comigo. Vamos aumentar essa seleção, vamos deixá-la cada vez mais forte, robusta. Família maior. E impactar cada vez mais gente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tamo junto.